Está ouvindo? Bem, amigos do canal, estamos aqui para mais uma aula ao vivo de Direito Empresarial, dando sequência aqui ao nosso projetinho, né, do curso de Direito Empresarial. Hoje vamos falar um pouquinho de falência e recuperação de empresas, sempre naquela tocada de não exaurirmos os assuntos logo de cara. Nós vamos bater papo e para hoje, para essa aula, chamei novamente o nosso doutor Gabriel, polivalente, multidisciplinar, aí começou, era fera no civil, no penal, agora tô puxando ele para todas as áreas, daqui a pouco ele Vamos vai que para a vamos. magistratura. Será? Quem sabe? Eu acho que não faz muito o meu perfil, não é muito compatível com o meu modo de ser. Mas, André, obrigado mais uma vez pelas referências elogiosas, é um prazer estar aqui com você e com os nossos telespectadores nesta manhã de quinta-feira, para conversarmos um pouquinho, né, adentrarmos um pouquinho mais no tema da recuperação judicial e da falência, essa coisa tão candente, tão complexa, que envolve toda a atividade econômica do nosso país. Será um prazer. É isso aí. Então, dando início aqui, né? A gente vai trazer um pouquinho dos requisitos da recuperação de empresa, né? Como forma de suprir a necessidade do empresário ou da sociedade empresária com sérios problemas financeiros de negociar livremente o pagamento dos seus créditos com seus credores. É que o legislador introduziu o direito brasileiro à recuperação judicial. A ideia da recuperação judicial, né, trazendo um pouco do viés também da administração, da administração financeira como um todo aí, é criar, né, com regramento, criar através de normas jurídicas, uma forma da qual as empresas pudessem, né, ter um subsídio, uma forma, uma tentativa, né, de que ela pudesse, né, como o próprio nome diz, uma recuperação. Né? Então, através desse instituto que foi colocado, né, na lei de falências e recuperação, a gente vai buscar fazer uma análise, né, uma análise exterior, né, a gente vai descrever aí no tocante aos artigos da lei, mas a ideia é o quê? É criar um regramento, criar uma forma com que as empresas que a partir de 2 anos já trabalhadas, já em pleno funcionamento, elas possam se subsidiar, buscar esse amparo judicial para que elas se mantenham perenes no mercado. Muitas vezes por uma dificuldade do mercado, uma dificuldade financeira, né? Então, esse requisito, esse instituto, foi trazido à pauta para esse auxílio às pequenas, médias e grandes empresas. André, eu acho que é importante nós destacarmos alguns aspectos e já fazendo um link com a aula passada. Nós estamos estudando, então, gente, esse primeiro instituto, que é o da recuperação de empresas, né, o recuperação judicial, que vai anteceder aquela fase mais drástica, aquele momento ou aquele procedimento que vai ter origem com o Instituto Jurídico da Falência, né? E a falência nada mais é do que uma forma de execução concursal, né? Então, uma forma de dissolução daquela empresa da maneira menos dolorosa possível, por assim dizer, para os credores, para a sociedade e para os próprios empresários, né, as pessoas relacionadas àquela atividade, colaboradores, etc. Né? Mas a recuperação de empresa é uma fase antecedente em que ela encontra respaldo quando há ainda um mínimo de viabilidade daquela atividade econômica, de viabilidade econômico-financeira. Talvez a expressão matriz, a expressão distintiva desta disciplina, gente, é a questão da superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, que está expresso no artigo 47 da Lei de Falências e Recuperações Judiciais, né,
que é a Lei 11.101 de 2005, e este artigo começa a tratar, começa a discutir toda a problemática envolvendo a recuperação de empresas, né? Então, a ideia é a superação da situação de crise econômico-financeira. E a recuperação visa justamente dar esse gás, dar essa possibilidade daquela empresa, daquela organização, reestruturar-se, né, no mercado, reestruturar-se do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista trabalhista, de todas as suas obrigações, e por meio de um plano de recuperação, né, e este plano deverá ser homologado judicialmente, os credores daquela empresa deverão participar dessa elaboração, dando o seu parecer, a sua aquiescência quanto à viabilidade deste plano de recuperação, e, portanto, essas pessoas, esses credores, né, em conjunto com a empresa, em conjunto com aquelas pessoas que vão se encarregar de fazer com que a atividade possa evoluir, possa ser reintroduzida aí nos trilhos do crescimento econômico, né, para que isto seja analisado e se realmente é possível ou não, né? Então, é neste momento que haverá esta benesse, esta concessão, este regramento mais favorável ao empresário que tem uma formalidade atendida, né? E nós vimos na aula passada que o empresário de fato, uma sociedade de fato, não goza desses benefícios. Portanto, é necessário que exista uma empresa plenamente regularizada e com perspectiva de crescimento, de evolução, sob pena de nós utilizarmos indevidamente desse instituto. André, pode passar o slide, por favor. Então, a gente pode ler aqui no slide, né, pessoal? Tendo em vista a reorganização da empresa, preservação de sua atividade com a reestruturação de seu passivo. Esse novo instituto confere ao devedor o benefício de apresentar um plano de pagamento. Então, olha bem, é uma forma de preservar a atividade econômica, reestruturando-a do ponto de vista dos seus passivos trabalhistas, previdenciários, de parceiros comerciais, etc., né? E também conferindo ao devedor a possibilidade de apresentar tudo isso através de um plano de pagamento, que é o plano de recuperação ao qual eu fiz referência. E este plano, estas diretrizes serão discutidas com os credores, porque os interessados primordiais em tudo isso são os próprios credores, né? Por quê? Porque se aquela atividade permanecer em funcionamento, permanecer desenvolvendo todas as suas questões, né, os credores também terão assegurado o seu pagamento devido, o cumprimento de suas obrigações. Aquilo é importante do ponto de vista trabalhista, de assegurar que os trabalhadores continuem recebendo, né, os seus salários, os seus benefícios, com seus vínculos trabalhistas ativos, né? Isso também tem um interesse social do ponto de vista do Estado na arrecadação tributária, porque aquela empresa vai estar em funcionamento, vai estar recolhendo ICMS, ISS e tantos outros tributos que a gente conhece. Então, é importante que todos os interessados participem desta elaboração. Aí ele continua: definidos esses contornos, podemos conceituar, claro, a recuperação judicial como uma permissão legal. Olha o tratamento legal aqui, que concede ao devedor empresário ou sociedade empresária a possibilidade de negociar diretamente com todos os seus credores ou tão somente parte deles. Então, é um mecanismo facilitador do diálogo, da comunicação, né, entre a empresa que está passando por uma situação de crise econômico-financeira e todos os seus credores, ou pelo menos parte deles, né? E o titular da empresa apresentará propostas de acordo com suas reais possibilidades, ampliando o universo de medidas eficazes e suficientes à satisfação dos créditos negociados. Pode passar para o próximo slide, André. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês, gente, é o fato da necessidade, talvez ímpar neste caso, das técnicas de conciliação, de mediação, de arbitragem. Isso é muito comum, né, no âmbito empresarial, sobretudo a arbitragem. Quer dizer, a arbitragem como um sistema, né, definido pela lei de 1996, que cuida da arbitragem, como um sistema assim, através do qual um terceiro, um comitê de arbitragem, né, um tribunal específico de arbitragem, câmaras especializadas nesse tipo de resolução de conflitos, né? Então, um terceiro é escolhido pelas partes, seja a posteriori, né? E aí nós teríamos, então, um compromisso arbitral, ou de maneira antecipada, antes que o conflito aconteça, antes que toda essa questão se desenvolva, né, através de uma cláusula
arbitral, uma cláusula compromissória, e as partes, então, recorrem a esse terceiro, a este árbitro, para que ele resolva aquele conflito surgido no caso concreto e aponte caminhos, né, e decida efetivamente qual que é a melhor solução. Há a possibilidade de contratação de empresas especializadas na condução dos trabalhos de recuperação, nas frentes em que aquela empresa vai atuar, né? Técnicas de mediação, de conciliação, judiciais ou extrajudiciais, são muito importantes para que as partes cheguem a um entendimento, né? E possam ampliar a sua visão e o seu escopo, efetivamente, do que será a recuperação judicial, né? Então, ele coloca aqui, neste slide, né, que a recuperação judicial da empresa pode ser requerida pelo empresário em crise. Então, é o maior interessado neste primeiro momento. Pela sociedade empresária em crise, pelo cônjuge sobrevivente, pelos herdeiros, pelo inventariante e pelo sócio remanescente. E por que todas essas pessoas têm interesse? Por uma questão sucessória, né? Então, se aquela empresa puder continuar com a sua atividade, é claro que, do ponto de vista da sucessão e dos direitos daí decorrentes, né, essas pessoas terão um interesse, terão uma melhoria na sua condição, por exemplo, de herdeiro, de inventariante, do sócio remanescente, etc. E sem desprezar aquele sentido amplo, macro, ao qual eu fiz referência, social, político, econômico, trabalhista, etc. Então, esses requisitos, eles precisam ser preenchidos pelo empresário ou sociedade empresária. Então, seja o empresário lá do artigo 966 do Código Civil, ou também uma sociedade empresária, né? Uma sociedade pode ser limitada, pode ser anônima, etc. Para a utilização deste instrumento, que é a recuperação judicial de empresa, tendo por objetivo superar a crise que afeta o desenvolvimento de sua atividade econômica. Aí ele continua, pode passar, por favor. Aí estabelece o artigo 48, né? Poderá requerer a recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente, atenção, regularmente, suas atividades há mais de 2 anos e que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente. Então, é preciso que essa empresa esteja estabelecida de forma regular, de acordo com o que estabelece, por exemplo, o Código Civil, né? Há mais de 2 anos. E para que o pedido aconteça, nós precisamos observar, atender de maneira cumulativa, ou seja, cada um desses requisitos, sob pena de nós não conseguirmos dar andamento no processo ou no procedimento de recuperação judicial. Então, em primeiro lugar, é necessário que essa empresa, ou esse empresário, essa sociedade, enfim, sociedade empresária, não ser falido, e se o foi, estejam declaradas extintas por sentença transitada em julgado as responsabilidades daí decorrentes. Então, é lógico, se a pessoa já está numa condição de falência, ela não pode pleitear uma recuperação judicial. Por quê? Porque aquela atividade já foi declarada inviável do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Então, se ela já foi declarada, a sua falência por meio de um processo, né, existe inclusive até uma decisão judicial declaratória nesse sentido, né? Então, ela não pode se socorrer deste instituto, a menos que as suas obrigações forem declaradas extintas por uma sentença específica, e essa sentença ela deve ser passada em julgado, né? Para que as responsabilidades daí decorrentes não possam ser pleiteadas novamente. Então, é uma condição de irrecorribilidade daquela decisão que declarou a extinção das obrigações passadas pretéritas. Em segundo lugar, não ter, há menos de 5 anos, obtido concessão de recuperação judicial. Então, é um prazo depurador, por assim dizer, um período dentro do qual aquela empresa ou aquela sociedade empresária não vai poder pleitear, né, a concessão deste benefício da recuperação judicial. Lógico, é uma forma de estimular o empresário, a atividade, a não recorrer sistematicamente a esse benefício, porque é um mecanismo excepcional, gente. Não é para ser concedido hoje, amanhã, depois e quando for necessário, não. É somente destinado para aquelas situações em que exista uma verdadeira crise econômico-financeira, uma coisa séria, uma coisa profunda. Por isso, este prazo mínimo de 5 anos, né? Em terceiro lugar, não ter, há menos de 5 anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a seção 5 deste capítulo. Depois a gente comenta isso. E 4, não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada
por qualquer dos crimes previstos nesta lei. Nós temos uma parte penal, tá, nessa lei de 2005, que trata dos crimes cometidos aí no âmbito de falência, de recuperação judicial. Inclusive, tem um marco importante, que é a decisão judicial que declara, né, por exemplo, a falência, né, essa decisão declaratória, que é inclusive o marco definidor da responsabilidade penal, com uma condição objetiva de punibilidade. Isso aqui é um tema do direito penal que a gente pode comentar em outro momento. Então, é importante que não haja, né, uma condenação, ou aquele administrador ou sócio controlador que tem poderes de gerência naquela sociedade, né, que foi condenado por algum dos crimes previstos na lei específica. Né? São crimes específicos dessa modalidade normativa. Pode passar, André, por favor. Aí ele continua, né? O exercente de atividade rural tem acesso à recuperação de empresas. Então, aquela pessoa que exerce uma atividade rural, ou seja, uma atividade voltada, por exemplo, à agricultura, pode se beneficiar desse mecanismo? Legal? Cabe lembrar, Gabriel, que esse é um regulamento novo, né? Que não tinha sido até então postulado na primeira lei, e ele veio depois das necessidades e os requisitos aí desse crescimento do agronegócio no nosso país. Isso. E aí a bancada rural veio com essa atualização, que também expande, né, os benefícios para as empresas da área rural. Sim, aí através da Lei 14.112, que vocês estão vendo, né, do ano de 2021, que trouxe então essa possibilidade, né, ampliando o espectro de proteção, como o André colocou, né, e interessante que essa possibilidade, né, visa justamente ampliar, porque afinal de contas o nosso país é um país ainda muito agrário, ainda muito ligado à terra, ligado, né, aos aspectos rurais, por assim dizer. Então, nada mais coerente do que nós estendermos este mecanismo a esses empresários, a essas atividades preponderantemente instaladas nessas regiões do país. Pode passar, André. Aí o artigo 49, pessoal, parágrafo 2º, ó. No caso de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo, que é aquele prazo de 2 anos, por meio da escrituração contábil fiscal, né? Ou por meio de obrigação legal de registros contábeis, que venha a substituir este indicativo, né? Esta referência aí de escrituração contábil fiscal. Entregue tempestivamente. Então, veja bem, a questão de nós estabelecermos todo um regramento mais facilitado, né, de escrituração contábil, de avaliação daquela atividade do ponto de vista assim, da sua saúde fiscal, né, para que nós possamos admitir a extensão desse benefício, né? E vale fazer uma observação, né? Acho que essa lei aí, aqui está errado, né, André? É de 2021 mesmo, né? Está 2020 aqui na redação. Eu não me recordo agora se é 2020 ou 2021. Mas, enfim, pode passar para o próximo slide. Parágrafo 3º, ó. Para a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo, o cálculo do período de exercício de atividade rural, então aqui nós estamos falando especificamente, tanto no parágrafo 3º quanto no parágrafo 2º, dessa inovação trazida pela lei, né, 14.112, a questão das atividades rurais, né? Então, 2020, o cálculo do período 2020, Então, o cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física é feito com base no livro Caixa Digital do Produtor Rural. Então, vejam só essas bases de dados, né, esses indicativos, essas referências, seja para a pessoa jurídica, né, que nós falamos no parágrafo 2º, ou das pessoas físicas, que é objeto do parágrafo 3º. Então, este período ele pode ser este cálculo, né, do período pode ser feito, no caso de atividade rural, por pessoa física, com base, com fundamento nesse livro Caixa Digital do Produtor Rural, ou por meio de obrigação legal de registros contábeis, que venha a substituir aí aqui a referência aí do que nós fizemos, né? E pela declaração do imposto de renda de pessoa física e balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente. Então, aqui nós temos toda uma gama de
espécies normativas que vão estabelecer as condições, o prazo para que esses documentos sejam entregues. Mas vejam a gama e a ampliação dos mecanismos de controle do prazo, de funcionamento, de regularidade dessas empresas, né? Então, livro caixa, declaração de imposto de renda, balanço patrimonial, todos esses documentos entregues devem ser entregues tempestivamente, de acordo com o regulamento estabelecido aí no nosso ordenamento jurídico. Pode passar, André. Parágrafo 6º. Nas hipóteses de que tratam os parágrafos 2º e 3º, portanto, que regulamentam a questão do prazo envolvendo pessoa jurídica e pessoa física, respectivamente, no artigo 48 desta lei, somente estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural e estejam discriminados nos documentos a que se referem os citados parágrafos, ainda que não vencidos. Então, é necessário que nós façamos a comprovação de que aqueles créditos decorrem exclusivamente de uma atividade rural. Então, não pode haver uma combinação de uma empresa que atua, por exemplo, no centro urbano, na exploração de uma atividade eminentemente urbana, de comércio, por exemplo, né? Mas, ao mesmo tempo, tem um vínculo, tem um braço, né, na questão agrária, por exemplo. Então, é necessário demonstrar a exclusividade da atividade rural e que esses créditos, portanto, estejam discriminados, estejam expressos nos documentos que a gente vai entregar, né, para as repartições competentes, e que estejam em conformidade com o estabelecido nos parágrafos anteriores, né, ainda que não vencidos. Então, ainda que esses créditos não estejam vencidos, tá bom? Aí ele continua, ainda assim é válido ressaltar, a gente pode ressaltar a necessidade de comprovação desse exercício. E o legislador facilita o acesso à informação ao indicar a forma de tal comprovação, que é o que nós colocamos, né? Essa facilidade, essa multiplicidade de bases de dados, de informações, de meios de prestar esses documentos e esclarecimentos ao Estado. Artigo 48, parágrafo 2º. No caso de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, aqui a gente já leu, né, André? Pode passar para frente. Que a gente já falou também. Aí ele faz a parte análoga ao que ele traz, né? Tanto das empresas de convenção urbana, traz para a área rural também. Então, são os mesmos dizeres, né? E aqui, pessoal, para nós finalizarmos a aula de hoje, esse nosso bate-papo, né, e podemos já passar, então, e deixar a questão para nós explorarmos outros assuntos na próxima aula, né, são os requisitos, né, uma breve recapitulação. É necessário que nós tenhamos uma regularidade dessa atividade, que ela tenha o seu funcionamento de acordo com o que estabelece a legislação há mais de 2 anos, é necessário que não tenha havido falência ou em caso de falência, né, que tenha ocorrido a declaração de extinção de todas as obrigações decorrentes daquela atividade que foi objeto de um processo de falência, de uma execução concursal, e que o sócio administrador, aquela pessoa com poderes de gerência, não ostente uma condenação por crimes que impeçam a administração, né, nos termos da lei de falência e recuperação judicial. Então, em resumo, é o que nós poderíamos comentar no dia de hoje. É isso aí. Dentro da pauta trazida para hoje, nós traçamos aí num tempo bom, né? Creio que hoje o engajamento não ficou tão alto, não houve nenhuma pergunta. Afinal de contas, nós lançamos ao vivo em cima da hora, mas estamos fazendo nas duas plataformas, tanto ao vivo, tanto depois a gente deixa no buffer do canal. Então, a qualquer momento vocês vão poder assistir, vão poder ter acesso ali à nossa videoaula e continuar o treinamento de acordo com o que vocês estão seguindo aí. Mais uma vez, muito obrigado, Gabriel, pela parceria, né, seguindo aí o nosso projeto. E para quem tiver ao vivo aí, amanhã tem a mega aulão de direito penal de novo. Sequência, né, Gabriel? Mas 4 horinhas aí de muito direito penal. Pelo menos. É isso aí. E aí a gente vai atendendo o nosso público e hoje nós vamos difundir nas redes aí e tal, que para ter mais engajamento amanhã. Isso. É isso aí.
André, um Obrigado. abração para você, para todos de casa. E até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.